Olá, tudo bem? Pastor Julimar Paulino. Quero que você, antes de ver esse vídeo, deixe o seu like, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Hoje eu quero ler aqui apenas 3 versículos para que possamos fazer uma reflexão sobre o temor do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 19, diz assim a palavra de Deus: Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso o Senhor virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste para fora os postes ídolos e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Meus queridos, aqui nós observamos esta passagem bíblica, aonde neste capítulo da história, o rei Josafá, que foi sobre Judá por 25 anos, e a Bíblia diz que Josafá ele tinha 35 anos, quando começou a reinar em Jerusalém sobre Judá. E a Bíblia ela fala que Josafá ele temia ao Senhor, que ele era reto aos olhos do Senhor, que ele aprendeu com o seu pai, que também era um homem que temia Deus. Os pais, meus irmãos, eles podem passar uma boa formação aos seus filhos. A Bíblia nos diz no capítulo de número 22, versículo de número 6, instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele fique velho, não se desvie dele, né? Então o que nós aprendemos aqui é que devemos ter cuidado com quem estamos andando, é que devemos ter cuidado com quem os nossos filhos andam, é que devemos ensinar os princípios da palavra de Deus aos nossos filhos, porque Josafá, ele teve uma boa formação de seus pais. Nesse texto nós lemos em 2 Crônicas, capítulo de número 19, que o rei Josafá ele voltou da guerra contra Ramote de Gileade, e Deus lhe enviou o profeta Jeú para repreendê-lo, né? Para repreendê-lo, porque Deus ele não se agrada quando seus filhos se associam a os ímpios, né? E isso deixou Deus irado com ele, porque ele foi à guerra com um rei que não temia ao Senhor, né? Que era o rei Acabe. E o Senhor lhe perguntou, né? Devias tu ajudar o ímpio, né? E amar aqueles que o Senhor aborrece? Deus, ele aborrece o ímpio. Ele não aceita as atitudes do ímpio. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E ele não se agrada quando nós nos envolvemos, né, com esse tipo de gente. Devemos ter cuidado. Deus não quer. Deus quer que você pregue, Deus quer que você ensine a palavra de Deus, mas Deus não quer que você se torne íntimo dessas pessoas, porque a Bíblia diz que não devemos nos associar às obras infrutuosas das trevas, mas antes devemos condenar. Então o rei Josafá, ele temia a Deus, e ele se humilhou diante do Senhor, e passou por todo o Judá exortando o povo
para que tornassem ao Senhor, ou seja, que se humilhassem, né, diante de Deus. O rei Josafá, ele exortava aos juízes que temessem ao Senhor. O rei Josafá, ele deu ordem aos levitas, aos sacerdotes, aos chefes dos pais, para que andassem no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro, né? Ou seja, completo, não pela metade. A Bíblia fala que o rei Josafá, ele foi bem sucedido, que ele teve várias vitórias, né, contra os seus inimigos por causa do temor ao Senhor. Se você, meu querido, quer ser realmente abençoado, né? Se você, minha irmã, meu irmão, quer ser próspero, tema a Deus. Obedeça a Deus por inteiro, não pela metade. A Bíblia fala que Josafá, ele foi bem sucedido porque ele temia ao Senhor, né? E Deus deu vitórias a ele contra seus inimigos. Josafá dizia aos sacerdotes: esforçai-vos, né? Pois e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Louvado seja Deus. Nós vemos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que todo aquele que serve a Deus, né? Aquele que tem compromisso com Deus, que é servo do Senhor, que tem realmente temor do Senhor, Deus abençoa essas pessoas. Nós alcançamos vitórias, louvado seja o nome do Senhor, nós alcançamos bênçãos por causa do nosso temor, do nosso comprometimento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa deve ser a virtude de cada crente, de cada um que serve a Deus. Nossa vida, ela será cheia de vitórias e de bênçãos se tivermos essa conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Se perdermos o temor do Senhor, nossa vida será de derrota, nossa vida será de tristeza. O que significa, meu irmão, temer a Deus? Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa respeitá-lo como sendo Deus. Temer a Deus significa obedecer, amar ao Senhor. Às vezes, quando a gente aceita Jesus, quando nós passamos a conhecer a palavra, nós aceitamos a Ele, recebemos a Ele como nosso Salvador com medo de ir para o inferno. Mas só que chega um tempo que a gente passa, a gente vai se aproximando de Deus em oração, em jejuns, em leitura, conhecimento da palavra, e a gente passa a amar a Deus, a ter um profundo sentimento por Ele, mesmo sem poder vê-lo, sem poder apalpá-lo, mas entendendo que Ele é o Senhor. Temer a Deus, meus irmãos, é reverenciá-lo, é obedecer em toda a revelação da sua santidade, da sua justiça, da sua grandeza, da sua misericórdia, da sua benignidade, da sua vontade e do seu amor. Glórias a Deus. Temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 3, a palavra do Senhor nos diz: não terás outros deuses diante de ti. Para temermos a Deus, não podemos adorar outros deuses como a família. Glórias a Deus. Perdão. Como a família, como o trabalho, como o dinheiro, ou outra qualquer coisa, porque Deus não se agrada. A Bíblia diz que aquele que não deixar o amor de pai, de mãe, de filho, de qualquer coisa por amor dele, não é digno dele, né? Então, meu querido, nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos não ter ninguém, nem nada, nem ídolo, nem dinheiro, nem casa, nem família, nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Temer a Deus é tomarmos atitude de santidade e de pureza. Segundo
Segundo Coríntios, capítulo número 7, versículo de número 1, a Bíblia diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós precisamos aperfeiçoarmos a nossa vida na santificação, no temor a Deus. O crente deve buscar a pureza em sua vida quando tem o temor de Deus. Busque a pureza, busque a santificação, porque a Bíblia diz que sem ela não veremos a Deus. Temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação, cultivando um coração santo. Glórias a Deus. Então, meu querido, no segundo livro de Crônicas, nesse mesmo capítulo que nós lemos, você vai ver lá no capítulo de número 9, a palavra do Senhor dizendo: e deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Crente que tem o temor de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, ele é fiel a Deus. Podemos estar sozinhos, bem distante da igreja. O temor do Senhor faz-nos manter o comportamento de um verdadeiro cristão. Não seja crente só na igreja, seja crente onde você estiver, seja crente no seu quarto, seja